Oi, tudo bem? Eu sou o Kainan, seja mais que bem-vindo a esse canal aqui e hoje vamos estar iniciando uma série de conteúdos. Conteúdos esses que acredito eu vão te trazer conhecimento, vão te trazer clareza e vão fazer você entender muitas coisas que aconteceram na antiguidade, antes mesmo do mundo começar a existir, tá bom? Tema esse, por exemplo, da rebelião nos céus. Você sabia que aconteceu muita coisa na rebelião? Afinal, se Deus, que fez todas as coisas perfeitas e sem nenhum erro, como o mal conseguiu aparecer no céu? Como Lúcifer, que era um anjo de luz criado para adorar a Deus, como ele deixou o orgulho adentrar em seu coração? E mais, como alguém que vivia tão perto de Deus conseguiu convencer a terça parte dos anjos a se rebelar contra o seu Criador? O que será que passou na mente dele para gerar uma rebelião tão grande que reverbera até os dias de hoje, tá bom? Essa escolha, por exemplo, ela não só mudou o céu, mas também a terra, digamos assim por passagem. Quando esses anjos foram expulsos, Deus declarou 3 sentenças para ele. Sim, 3 sentenças e elas ainda têm efeito hoje e influenciam o mundo em que vivemos, tá bom? Sentenças essas que vamos estar destrinchando ao longo desse vídeo, tá bom? Lembrando que não vai ter como compilar tudo nesse único vídeo, mas vamos estar fazendo uma parte 2 para estar compreendendo certas coisas, tá bom? Então vamos estar começando pelo livro de Gênesis. No princípio, Deus criou todas as coisas, tá bom? Fez o céu, a terra, os animais, as árvores, o sol, a lua e até mesmo nós, os seres humanos, não é assim? Gênesis ele registra tudo o que Deus fez de bom no jardim do Éden. Adão e Eva viviam em perfeita comunhão. Vale a pena ressaltar, tá bom? E até que Satanás, disfarçado de serpente, conseguiu corromper o coração deles. A serpente, como conhecemos a história, convenceu Eva a comer do fruto proibido e consequentemente ela deu para Adão. Por sua vez também comeu nesse momento e abriram-se os olhos deles, tá bom? E passaram a conhecer o que era bom e o que era mal. O resultado foi trágico, tá bom? A pureza desapareceu do coração deles e a desobediência começou a reinar, o que levou à expulsão deles do jardim do paraíso, tá bom? A partir daí a humanidade passou a carregar marcas de queda, tá bom? Um verdadeiro vírus espiritual havia sido instalado a partir daquele momento em que a serpente ela convenceu Eva a desobedecer o Criador. Então um vírus, digamos assim, um vírus foi instalado naquele momento. Durante esse período, Adão e Eva tiveram 2 filhos, como está escrito em Gênesis capítulo 4 e versículo 1, que vamos ler. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ele concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Com o passar do tempo, Adão e sua família desenvolveram um hábito. Bom, começaram a entender que o que haviam feito no Éden foi algo muito ruim, digamos por passagem, como forma de mostrar respeito a Deus. Eles então continuaram oferecendo sacrifícios. Esses sacrifícios refletiam o que cada um tinha de melhor no seu coração, tá bom? Abel, por sua vez, ele em determinado dia ofereceu o melhor do seu rebanho para Deus, enquanto Caim apresentou o fruto da terra, como está escrito em Gênesis capítulo 4 e versículo 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura das suas ovelhas. E agradou mais o Senhor a de Abel, ok? E a de Caim não agradou. O fato é que de Deus ter recebido a oferta de Abel e não a de Caim, gerou uma profunda revolta no coração de Caim, tá bom? Um sentimento de inferioridade que se transformou em consequência a inveja e o levou a tomar uma atitude horrível, tá bom? Que foi em matar o seu irmão. Inclusive foi o primeiro homicídio que existiu no planeta Terra. Tá em Gênesis capítulo 4 e versículo 8, tá bom? Disse então Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles lá no campo, levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o feriu, ou em outra passagem,
o matou, tá bom? Vamos resumir para entender o que aconteceu. Nesse período aconteceram dois eventos gravíssimos que mudaram o rumo da humanidade. O primeiro foi a influência que Satanás teve sobre Adão e Eva. O segundo foi o que observamos no comportamento de Caim, tá bom? Nesse determinado momento, algo então começou a adentrar no coração de Caim. Mas afinal, por que Deus ele atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim? Vamos estar entendendo isso em Gênesis capítulo 4 e versículo 6, que diz: Então o Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? E por que o seu rosto está abatido? Se você o fizer bem, não será, por exemplo, aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui vemos Deus alertando a Caim. Ele percebeu a fúria do coração de Caim e disse, em outras palavras: meu filho, olha, essa raiva que te domina, não permita que ela controle você. Tudo bem ter raiva, mas não permita que o sol se ponha sobre a sua ira, tá bom? Não precisa ter inveja. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Caim: da mesma forma que aceitei a oferta do seu irmão, aceitarei a sua também, se ela for feita de coração, tá bom? Isso é muito importante, tá? Porque fazer as coisas para Deus de coração é algo sem precedentes, porque Deus olha o coração, tá bom? Abel então pegou o melhor da sua terra e fez com sinceridade e devoção, e Deus olhou para o coração dele, tá? Então, isso nos traz uma reflexão. Quantas das vezes, por exemplo, deixamos de dar o nosso melhor para Deus? Quantas vezes tratamos as coisas divinas com negligência e deixamos o mesmo vírus letal adentrar em nosso coração, tá bom? Porque todas as coisas começam aqui no coração. Essa síndrome também adentrou ao coração de Lúcifer e foi se instalando na humanidade, como vamos falar daqui a pouco. A própria palavra de Deus diz que aquele que fizer a obra de forma negligente será maldito. Isso é fato, tá? Maldito é como está escrito na Bíblia, tá bom? Mas afinal de contas, por que eu conduzi vocês até aqui? Porque é necessário entendermos alguns pontos antes de dar continuidade. Pontos que trarão clareza mental e que culminarão na sua evolução espiritual, tá bom? Trazendo luz onde antes haviam trevas, tá bom? Respondendo algumas dúvidas. Agora que entendemos o que aconteceu no início do livro de Gênesis, ao olhar mais de perto, percebemos que certos comportamentos eles são verdadeiros vírus espirituais que são nocivos para qualquer ser humano, tá bom? Guarda isso. Um dos três seria desobediência, orgulho e inveja. Desobediência começou com Adão, inveja com Caim e consequentemente vamos ver o que o orgulho vai dar também, tá bom? Uma vez que entendemos que esse vírus letal foi instalado em determinado momento, vamos compreender qual foi a sua fase embrionária, onde primeiramente esse vírus foi gerado, onde foi originado, tá bom? Para isso precisamos falar um pouco sobre Lúcifer. Sim, vamos adentrar um assunto um tanto quanto interessante. Lúcifer, para quem não conhece ou não sabem, é um nome que vem do latim e significa o portador da luz. Esse termo é formado por duas frases, como lux de luz e ferre de carregar ou trazer, o que dá a associação de portador da luz. Para entendermos melhor a primeira menção de Lúcifer na Bíblia, vamos no livro de Isaías capítulo 14, versículo 2. Bem, tu dizias no teu coração: eu subirei acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono no monte da congregação, tá bom? Me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, de acordo com o que estava sendo gerado no coração de Lúcifer, tá bom? Por esse texto vemos que a Bíblia relata um acontecimento um tanto quanto curioso. Você já percebeu, por exemplo, que existe um comportamento fora do normal aqui também? Isso te lembra alguma coisa? Bom, guarda isso e reflete, tá bom? Agora vamos entender mais a fundo a história completa e fazer uma análise minuciosa e extrair o máximo de informações para montar esse quebra-cabeça. A segunda vez que vemos a figura de Lúcifer mencionada na Bíblia é no texto de Ezequiel, capítulo 28 e versículo 12, que diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre ti, o rei, e diz-lhe assim: o Senhor Jeová,
Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito. Guardou essa palavra, perfeito em formura. Estavas no jardim do Éden, toda pedra preciosa era tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e também o ouro, tá bom? Aqui vemos uma revelação interessantíssima sobre pedras. Uma vez que entendemos que Deus criou todas as coisas, incluindo as pedras, percebemos que ela também tem seu lugar e valor. E de acordo com algumas pesquisas que fiz, você sabia, por exemplo, que já foi comprovado que algumas pedras como o quartzo rosa podem ter certa influência energética sobre seu corpo? Pois é, dá uma pesquisada depois no assunto e leia o livro O Poder das Pedras, alguma coisa assim. Vou estar deixando aqui também, tá bom? Essa ideia vem de tradições antigas, como egípcios, chineses e povos indígenas usavam pedras em rituais acreditando que cada mineral tinha um espírito, uma força. Então fica a dica para você ler esse livro ou assistir o vídeo também, tá bom? Então o versículo continua. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia que fosses criado, foram feitos, foram preparados. Nesse versículo vemos algo interessantíssimo. Mostra que quando Lúcifer foi criado, os instrumentos musicais também foram criados para ele. Lúcifer nasceu com o dom da adoração. Sim, então Lúcifer entende bastante de música. Isso me faz lembrar também um determinado momento, que não vem ao caso, mas vou estar trazendo aqui para o aprendizado. Uma vez rolou um show do Travis Scott, digamos assim, e muita coisa aconteceu naquele show. Pelas pesquisas, pelas algumas teorias e até mesmo relatos, dizem que aconteceu algo surreal. As pessoas começaram, por exemplo, a se sentirem mal no show dele. Aquela batida era algo anormal e muitas da gente associou isso, por exemplo, ao satanismo. Então vemos a influência que o poder da música tem no seu inconsciente e Lúcifer sim. Os anjos caídos entendem também certas melodias que fazem mal ao corpo humano. Isso é fato, tá bom? Porque a própria Bíblia, ela dá chancela nisso que Lúcifer realmente ele tem esse dom da música, tá bom? Então vamos recapitular. Primeiramente, a Bíblia menciona Lúcifer como um querubim ungido. Depois ressalta que os instrumentos foram criados exclusivamente para ele. Mas surge a pergunta, por que Lúcifer não se contentou mesmo sendo um dos seres mais belos dos céus, né? Que ideia foi germinada e implantada em seu coração? Que vírus entrou nele para que não quisesse permanecer no posto digno que Deus lhe deu? Um posto de grande honra e muito valor, tá bom? Vou deixar essa reflexão para você amadurecer um pouco e pensar a respeito, tá? Então, depois que Lúcifer ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, ele não caiu sozinho, tá bom? A terça parte dos anjos também foi lançada na terra junto com ele. Esses anjos caídos, agora afastados da presença de Deus, começaram a tornar uma certa influência sombria sobre a humanidade. A partir daquele momento, o mal que havia nascido no coração de Lúcifer passou a se espalhar pelo mundo também e se manifestando nas gerações dos homens, tá? Essa influência não demorou muito a aparecer. Em determinados relatos antigos e tradições preservadas ao longo dos séculos, encontramos, por exemplo, referências que esses anjos caídos começaram a ensinar aos homens conhecimentos que até então lhes pertenciam, coisas que por si só poderiam ser neutras, mas que foram, digamos, passadas de maneira distorcida com a intenção de corromper. Vale a pena lembrar isso, tá bom? Então foi assim que surgiram os primeiros ensinamentos como manipular, por exemplo, os metais ou para fabricar armas. O que mais tarde conhecemos como metalurgia. Também ensinaram estratégias de guerras, maneiras de lutar e derramar sangue. Introduziram, por exemplo, astrologias, incentivando o ser humano a buscar nos astros respostas e direções, ao invés de confiarem no Deus vivo, tá bom? Além disso, trouxeram práticas de feitiçaria e ocultismo. Nós vamos falar disso nos próximos vídeos também, incitando a humanidade a buscar o domínio por meio das trevas, digamos assim. Note então que tudo isso tinha um único objetivo, de desviar o homem.
corromper, trazer a ele a sede de poder, violência e o desejo do controle, tá bom? Os dons que poderiam servir, por exemplo, para o bem, foram usados como arma de destruição. Isso fica muito nítido. Quando olhamos para a história, encontramos, por exemplo, exemplos claros de como esse tipo de influência se manifestou nas civilizações. Pense, por exemplo, nas guerras da Idade Média. Muitos soldados cercavam uma cidade murada e, como eles não conseguiam invadir, então desenvolviam uma estratégia cruel. Pegavam catapultas e lançavam por cima dos muros carcaças de animais mortos, né? E muitas vacas ou cavalos em estado até mesmo de decomposição. O resultado era devastador. Aqueles corpos em putrefação se espalhavam pelas ruas da cidade, né? Trazendo doenças, pestes e até mesmo vírus mortais. O cheiro era sufocante e quem respirava aquilo, bom, aquele ar contaminado dificilmente sobrevivia àquilo. Os habitantes se enfraqueciam pela doença e pela fome, e era questão de tempos até que o exército inimigo invadissem e destruíssem tudo. Veja como isso reflete a maldade que foi semeada. Um homem passou a usar o conhecimento não apenas para sobreviver ou construir, mas para destruir de forma letal, calculada e cruel. Esse é o retrato da influência então dos anjos caídos, a perversão daquilo que poderia ser bom, tá bom? O saber foi transformado em arma e a inteligência em crueldade, tá bom? É assim então que o mal iniciado no coração de Lúcifer foi ganhando espaço no coração humano também. Primeiro como orgulho e a rebelião, depois como desobediência no Éden. E então como violência organizada na história dos povos, tá bom? Tem muita coisa interessante, se você parar para ler alguns livros dos Incas, dos Maias, dos Aztecas, tem uma série de livros que te falam como certas táticas de guerra foram aperfeiçoadas ao longo da história. Fica a dica aqui de alguns livros, tá bom? Depois então que os anjos caídos ensinaram aos homens coisas proibidas como a manipulação de armas, de metais e conhecimento da guerra, astrologia e até mesmo, pasmem, feitiçaria também, eles deram mais um passo ainda mais grave. Um passo que ultrapassou os limites, né? Eles começaram a desejar as mulheres humanas. A Bíblia então nos diz em Gênesis capítulo 6 que eles tomaram para si as esposas e tiveram filhos com elas. Tomaram mulheres humanas, terrenas, e tiveram filhos com elas. Dessa união nasceram chamados Nefilins, gigantes, homens de enorme estatura e força, que não pareciam em nada com pessoas comuns. Eles não eram apenas maiores em tamanho, mas também em violência, dominadores, e logo se espalharam pela terra, trazendo ainda mais corrupção e maldade. Para entendermos melhor como as pessoas viam esses homens de grande estatura, digamos gigantes, vemos um exemplo na Bíblia em que Moisés enviou os espias até as portas da terra prometida e olharam e viram algo estarrecedor, como está escrito no livro de Números. Eles voltaram apavorados e disseram, olha, vimos ali os gigantes, né? Gigantes esses que tinham o nome Nefilins, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante deles, tá bom? Isso está no livro de Números, capítulo 13, versículo 30 e 33. Essa comparação não foi à toa. Imagine, por exemplo, a diferença do tamanho e força de um homem comum que se sentia pequeno, insignificante, diante da presença de um gigante. Acredita-se então que esses homens possuíam uma força descomunal. Não estamos falando de guerreiros comuns, mas de seres tão poderosos que causavam medo apenas pelo que representavam. Imagine guerreiros capazes de derrubar, por exemplo, muralhas com golpes brutais. Imaginem homens que conseguiam levantar pedras enormes. Que dezenas de soldados, por exemplo, não conseguiam nem sequer mover ela do lugar. Eles eram vistos como invencíveis, tá bom? Invencíveis. A terra que havia sido criada então para refletir a bondade e a glória de Deus, a sua misericórdia, agora estava coberta de violência. As famílias eram corrompidas e cidades eram dominadas pelo medo e a maldade parecia não ter fim. O coração do homem já estava inclinado para o mal desde o jardim do Éden, lembra? Mas agora essa mistura antinatural entre anjos e seres humanos tinha levado a humanidade a um estado ainda mais degradante. Foi então que Deus olhou para a terra e viu algo insuportável. A maldade havia se espalhado de tal maneira que a criação já não refletia mais a sua ordem natural nem seu propósito, tá bom?
o coração do homem estava tomado então pela violência, pela corrupção e pela rebelião. Era como se a terra inteira estivesse afastada completamente de Deus, digamos assim, e de fato estava. E foi nesse cenário de trevas, nesse ponto sem retorno, que Deus, por exemplo, tomou uma decisão drástica. Ele decidiu então enviar o dilúvio sobre a terra. As águas não vieram apenas como um castigo, mas como uma forma de limpar e purificar, de arrancar pela raiz, digamos assim, a corrupção que havia se instalado naquele período histórico, tá? O dilúvio seria, portanto, um divisor de águas, literalmente e espiritualmente. Ele separaria os que se mantiveram fiéis, como Noé, dos que se corromperam. Ele mostraria que Deus é paciente sim, mas que também é justo, ele é justiça. E seria ao mesmo tempo um juízo contra a maldade dos homens e contra a rebelião nos céus, contra os anjos caídos. Imagina viver então numa geração assim, onde o forte sempre esmagava o mais fraco, e muitos homens acabaram perdendo o seu valor diante desses seres. Esse era o cenário da Terra naquela época. Corrupção total, gente. A humanidade que havia se afastado de Deus por causa do pecado do Éden, agora estava contaminada também pela influência completa dos anjos caídos. A Bíblia, então, descreve isso de forma muito mais clara em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somente má continuamente. Lembrando essa frase, guarda isso, continuamente. Ou seja, o coração humano havia se enchido de pensamentos ruins dia à noite. Ninguém mais buscava Deus, ninguém mais queria andar no caminho do Criador, o mundo estava em trevas. E foi nesse cenário que Deus decidiu agir. Mas antes de executar seu juízo, ele separou um homem, Noé. A palavra diz que Noé era um homem justo, íntegro em sua geração e que andava com Deus. Isso significa que em meio a tanta corrupção, Noé ainda mantinha sua fé intacta, fiel e sua linhagem preservada. Ele não havia se corrompido com os caminhos daquela geração, por exemplo. Deus então ordenou a Noé que construísse uma arca. Essa ordem não foi pequena. A arca era uma estrutura imensa, feita para suportar uma inundação mundial. Durante muitos anos, mais de 100 anos segundo alguns estudiosos, Noé trabalhou na construção enquanto pregava às pessoas daquela época sobre o juízo que estava por vir, mas ninguém acreditava nele, pelo contrário, zombavam, riam e o chamavam de louco. Até que chegou o dia em que tudo estava pronto. Deus mandou Noé, sua família e representantes de todos os animais entrarem na arca. E então aconteceu algo que nunca havia acontecido na história da humanidade, tá bom? Começou a chover sem parar. E não foi uma chuva leve. Não foram apenas algumas gotas. A Bíblia diz que as comportas do céu se abriram e choveu durante 40 dias e 40 noites sem parar, tá bom? As águas subiram de tal forma que cobriram até os montes mais altos daquele tempo. Tudo o que respirava, homens, animais, aves, morreram. A terra então foi coberta pelas águas e só restaram vivos Noé, sua família e os animais que estavam na arca. O dilúvio durou em cerca de meses. As águas prevaleceram aí sobre a terra por, em média, de acordo com alguns relatos, 150 dias até começarem a baixar. Agora preste atenção, o dilúvio não foi apenas um castigo contra a humanidade, vale a pena ressaltar isso também. Ele foi uma resposta direta de Deus contra a rebelião dos anjos caídos. O Novo Testamento, então, ele revela esse detalhe que o livro de Gênesis não mostra com tanta clareza. Segundo Pedro e Judas, muitos daqueles anjos que ultrapassaram tais limites, que abandonaram sua posição e se uniram às mulheres humanas, foram presos em poços do abismo, tá bom? Nas profundezas, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 4, que vamos ler agora. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos para serem reservados para o juízo final. E Judas também reforça, Judas capítulo 1 e versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, Deus os tem guardados sob trevas, tá bom? Em prisões eternas, guarda isso, em prisões eternas, até o juízo do grande dia. Isso é muito sério, gente, porque esses anjos não foram apenas castigados levemente, não foram apenas
limitados, eles foram amarrados e confinados em cadeias invisíveis, em prisões espirituais chamadas de o Poço ou Tártaro. Eles estão ali então guardados até o dia de hoje, sem nenhuma chance de escapar. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso e entender se esse poço já foi aberto, se esses anjos já foram liberados ou não. Mas isso fica para um próximo vídeo. Mas fato é que aqui começou a primeira sentença que Deus deu aos anjos caídos. Então a primeira sentença seria prender esses anjos no poço do abismo, ou Tártaro, como alguns queiram chamar. Bom, gente, vamos estar então concluindo essa parte 1 desse vídeo, porque feijoada demais acaba dando um pouco de dor de barriga, não é assim? E vamos estar entendendo mais a fundo na parte 2, que vai sair semana que vem. Qual foi então a segunda sentença, ou melhor, a terceira sentença que Deus deu para os anjos caídos? Será que a humanidade está de alguma forma correlacionada com isso? Bom, vamos estar entendendo no próximo vídeo, por isso se inscreve no canal, dá seu like para não perder nenhum conteúdo, porque é muita coisa robusta, tá bom? É conteúdo que vai agregar, que vai trazer valor à sua vida. E muito obrigado por nos acompanhar até agora, tá bom? Mas eu garanto que vai ser algo que você nunca tinha parado para pensar algo antes. Vai ser algo até mesmo incomum, mas vai ser algo que vai te trazer uma clareza profunda e vai te dizer, poxa, como eu não havia percebido isso antes, tá bom? Por isso, galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um.